eu quero compartilhar uma coisa aqui triste com vocês. Eu tenho lá a minha página no Instagram, de Joelhos para Cristo, com seus quase 100 seguidores, é uma página bem pequena ainda. E recentemente eu fiz um comentário debaixo de uma postagem de um pastor que ele tem um grande destaque nacional. Ele tem mais de 100 mil seguidores, é uma pessoa muito conhecida nacionalmente. E eu fui lá e ele postou algo com linguagem obscena. E eu fui lá, coloquei um versículo e algumas pessoas me responderam. E eu peguei e respondi com coerência, de acordo com a palavra, de acordo com a santidade para essas pessoas. Tá bom? Depois eu fui lá dar uma vasculhada. Na verdade, minha esposa estava olhando. Eu falei, vê lá o comentário que eu deixei. Ela foi procurar, cadê? Apagaram, olha só. Apagaram. Então, apagaram uma resposta totalmente coerente que estava levando um irmão que estava enganado para a razão. Estava chamando ele para a razão, chamando para ele e fazendo assim: peraí, meu, seja coerente, pense. Não siga esse pastor, não siga o que ele está falando. Mas aí a gente foi procurar o meu comentário lá e tinha apagado. Com certeza foi o administrador da página, não sei se é esse próprio pastor. Não preciso também citar, não tenho necessidade de citar o nome dele, não vejo razão nenhuma. Também não tenho print para provar para vocês isso aqui. Mas o fato é que isso aconteceu. E eu fiquei pensando e conversando com a minha esposa, falando assim, olha, uma página tão pequena assim como a nossa, fez um comentário enorme, né? Um pastor de enorme destaque, e afetou a tal ponto que ele teve que deletar os comentários e ainda me bloquear. Olha só, eu seguia ele, né? Então eu fiquei pensando, uma página tão pequena, eu que não tenho voz, e afetou ele com a verdade a ponto dele querer me censurar. Mas aí Deus me corrigiu, porque ele falou assim, não é questão de número, Deus me falou, não é questão de número, e não fale que você não tem voz, porque eu elevo a sua voz. Não é questão de quantos seguidores você tem, ou qual é o seu alcance, mas Deus eleva a nossa voz de acordo com a verdade, e mesmo que a gente tenha um seguidor ou nenhum, mas a verdade ela impacta, a verdade ela fere, a verdade ela atinge a mentira e destrói. E isso impacta. Então eu tomei uma lição de Deus nisso também. E lembrei daquela passagem que Gideão, ele lutou com um exército de 300, se eu não me engano, contra 10 mil soldados. Ele tinha 300 e venceu. Por quê? Porque ele lutava com o Senhor, na verdade, debaixo da bênção, debaixo da direção do Senhor. E ele impactou e destruiu, dizimou o exército de 10 mil, se eu bem me lembro. Então, mesmo que você não tenha muito alcance, saiba que você no Senhor, falando a verdade, que está no Senhor, você tem um grande impacto. Um grande impacto. Tenha certeza disso. Mas é uma situação muito triste isso, porque por que esse pastor veio censurar? Ele se dá tanto de exemplo, entendeu? Ele se mostra tanto assim, e na verdade a igreja está cheia disso hoje. Isso me faz lembrar daquela passagem em Mateus 23, os primeiros versos, os primeiros 3 versos, que fala assim, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam como eles, que dizem e não praticam. Então, são hipócritas. A igreja brasileira e mundial está cheia de hipócritas, que pregam algo e não fazem. Que pregam para falar a verdade, mas quando alguém vem e fala a verdade, vai lá e censura. E se você quer saber mesmo, esse juízo, porque eu creio que o que está acontecendo nesse momento desse vírus é um juízo. Esse juízo vindo sobre o mundo é principalmente e primeiramente referido ao povo de Deus, para que o povo de Deus se corrija, começando pela liderança, começando por aqueles que são exemplos, ou deveriam ser. Então, é um juízo para correção e que a igreja precisa se arrepender. Mas a igreja não tem pecado. Se você pensa assim, quer dizer que você está cego. Você está longe dos escândalos,
Você está longe de como a igreja tem se portado, de como tem se desviado do Senhor, de como tem vivido para si, buscando benefício próprio, achando que o evangelho de Deus é enriquecer, achando que usando da piedade em benefício próprio, achando que o evangelho é para meu próprio benefício. Isso não é envergonhar o Senhor, isso é prostituição, isso é idolatria, porque a palavra fala que a avareza, amor ao dinheiro, é idolatria. Então a igreja está cheia de idólatras, está cheia de adúlteros, não só adúlteros na carne, que se prostituem com outras mulheres, muitos líderes acabam dormindo com... É escandaloso, tem vários casos sobre isso. Mas adúlteros também espiritualmente, traindo a Deus, se deitando com dinheiro, se deitando com tudo aquilo que traz benefício e tendo isso como ídolo e assim adulterando contra Deus. A igreja está cheia disso, está cheia de hipócrita. A igreja está cheia de nojeira. Esse mundo gospel é ridículo. As pessoas deveriam vomitar isso, assim como Deus vomita isso. Não deveriam aceitar shows, campanhas, tudo para arrecadar. E o evangelho de Deus? Não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre santidade, se prega sobre dinheiro. O que a gente tem visto nessa crise, nessa situação, nesse juízo de Deus, é o povo falando assim, vamos orar para que tudo acabe, para que a gente consiga voltar à nossa rotina. É isso, o povo está preocupado com isso, não está preocupado com o que Deus está fazendo, permitindo que isso venha sobre a terra. Não há preocupação. A questão é, vamos acabar com isso, vamos abafar a ira de Deus e continuar levando tudo como a gente estava levando, que está uma maravilha. Mas na verdade Deus está enojado, e enojado principalmente com essas pessoas, os que se dizem cristãos, os líderes que deveriam estar conduzindo. Deus se enoja. Então, se você é um líder, se arrependa, viva na retidão do Senhor, ande com Deus e seja exemplo para o povo, confirme o povo na fé através do seu testemunho também. Não combina com um ministro de Deus ter mansões. Não combina com um ministro de Deus, um santo do Senhor, viver no luxo. Não combina. Você pode ser presbiteriano, pode ser pentecostal. Se você vive assim, não combina. Não combina, não é coerente com o evangelho. Mas se você é rico, seja rico em boas obras, é isso que a palavra fala. Nós não encontramos apóstolos ricos na Bíblia. Hoje os ditos apóstolos são ricos, mas não são apóstolos também. Mas na Bíblia, a nossa referência, nós não encontramos isso. Jesus, ele se desprendia de tudo isso e os apóstolos seguiram o exemplo de Jesus. Se desprendiam para o quê? Para enriquecer os outros. Não é que eles não tiveram posses para eles tiveram, só que eles se esvaziavam disso para enriquecer a muitos e viviam de uma maneira humilde, simples, em servidão. Aonde que a gente vê líderes deixando todo o luxo para andar em servidão? Aonde? Não tem. Não tem. E eu não conheço um líder que não seja hipócrita na igreja brasileira. Um grande líder. Não conheço. Tem pessoas que dizem o que é certo, como a gente viu aqui em Mateus 23. Dizem o que é certo, mas vão lá e não fazem. Dizem o que é certo, mas por outro lado dizem algo que é errado. Então não tem um líder que vive, não só prega, que não só fala, que vive de acordo com o evangelho. Eu não conheço um grande líder exemplar que se sacrifica, que tem todos os bens dele tidos como não dele, mas do Senhor e para uso do Senhor. Estão todos buscando o seu próprio interesse. Todos buscando o seu próprio benefício. Por que você acha que esse grande pastor de destaque nacional me bloqueou? Por quê? Porque eu estava indo contra o plano dele. O plano dele é fazer sucesso. O plano dele é que ele não seja desmentido na mentira que ele trouxe, usando de linguagem obscena. Ele não queria ser corrigido. Então, ele estava seguindo o plano dele. E as pessoas estão vivendo para si, estão fazendo de si mesmas deuses. E os líderes são responsáveis por isso, porque eles, acima de todos, fazem de si mesmos
deuses, construindo palácios, mansões, pregando algo e não vivendo, pregando algo fora da Bíblia, não levando a sua própria congregação para um arrependimento, ou se leva a sua congregação, não leva a si mesmo para um arrependimento, para um quebrantamento de coração diante de Deus sincero, para um derramar de coração, derramar de lágrimas, pedindo perdão, se arrependendo do que tem vivido, não prega arrependimento, não vive arrependimento, não é exemplo, não temos líderes. A verdade é assim, não temos líderes, temos alguns representantes de líderes, mas não temos grandes líderes nessa nação. Infelizmente. Tem homens que falam e falam coerentemente, mas não vivem. Tem homens que falam coerentemente, mas por outro lado falam errado, vivem no luxo. Então, nós não temos grandes exemplos. Por isso a palavra fala também em Mateus 21, 31, fala assim, que as prostitutas e os publicanos passam à frente dos sacerdotes e dos anciãos na entrada do reino de Deus. Porque esse povo fala e não vive, e ele fica para trás. Quando um ladrão, uma prostituta, um publicano, ele ouve o evangelho, ele reconhece o seu erro e se arrepende e atende ao evangelho. E o povo que se diz de Deus não faz isso. Pelo contrário, fala que é de Deus, mas não se arrepende. Por isso aqueles que estavam por último passam a ser primeiros. Os publicanos e as prostitutas passam à frente desses sacerdotes e desses anciãos. A igreja precisa de um arrependimento hoje, começando pela liderança, começando por esse mundo gospel, se desfazendo dos seus negócios da fé. Chega de shows, se humilhe. Não é tempo de você subir em palco. Esse julgamento que está vindo sobre a terra, nesse momento, não é tempo de você subir em palco, de lançar CD, ou de fazer oração, para querer que tudo isso acabe, para que você volte à sua rotina. É tempo de arrependimento, porque o juízo começa pela casa de Deus. Primeiro o povo de Deus, o povo que crê no Senhor. Depois isso se espalha e a sociedade inteira vem para arrependimento. Mas como que vai chegar arrependimento na sociedade, em todos ao redor, se o povo de Deus anda errado, olhando para a direção errada? Primeiro o povo precisa de conserto para ser usado por Deus, então ser bênção na nação. O povo de Deus, líderes, se arrependam. Se arrependam. Essa é a palavra de Deus nesse momento, nessa situação que todo mundo está vivendo. O povo de Deus se arrependa.